A paz do Senhor, amados. Amém? Boa noite a todos. Os saúdo com a paz, que é a paz de Cristo, a paz que excede, a todo entendimento, a paz que está acima, amado, de toda e qualquer situação, problema, dificuldade, que eu ou você, ou qualquer ser humano que busque essa paz, possa se opor a ela. Amém? Paulo chega a dizer em Filipenses 4:7, que esta paz, ela excede a todo entendimento. Então, que esta paz que excede a todo entendimento, que é a única paz, a paz de Cristo, como ele disse lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 27, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Amém? Então, essa paz só Cristo pode dar. Que esta paz inunde teu coração em meio a dificuldades, vales, desertos, lutas, aflições, angústias, perseguições. Amém? Que você esteja enfrentando. Eu profetizo essa paz sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, em o nome de Jesus. Amém, amados? Estamos agora entrando no ar com a nossa live para realizar o nosso estudo sobre o arrebatamento da igreja. Amém? O intuito desse estudo é levar conhecimento, luz à igreja do Senhor, a fim de que os crentes se preparem para o arrebatamento, Então, o intuito desse estudo é levar você conhecimento, luz, saber quem são as pessoas que serão arrebatadas, como se dará o arrebatamento, Como acontecerá, quem será arrebatado, quem não será arrebatado. Amém, amados? Aleluia! Hoje nós estaremos falando sobre a segunda vinda de Cristo, E a segunda vinda de Cristo, 6 nomes são dados a esse advento. 6 nomes são dados na Bíblia, Nas Escrituras, na segunda vinda de Cristo, 6 nomes são dados a esse advento, da vinda de Jesus pela segunda vez. Amém? Mas antes vamos orar ao Senhor. Eu quero nesta hora que você ore juntamente comigo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro ao Senhor. Peço-te, meu Deus, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, a começar do meu, a fim de que a gente tenha conhecimento, graça, sabedoria, direcionamento, revelação, conhecimento da pessoa bendita de Jesus Cristo através do teu Santo Espírito, que em cada um de nós habita. Senhor, que nesta hora os céus se abram sobre a cidade de Pederneiras, de São Paulo, aonde, Pai, estiver um crente ligado nesta live, ouvindo, vendo, nos assistindo, que o Espírito de sabedoria, graça, conhecimento, ó Deus, flua, levando, Senhor, a revelação, o conhecimento, o discernimento do Senhor a esse irmão, a essa irmã, a esse filho, a essa filha, a esse servo de Deus, em nome de Jesus. Peço-te também, Senhor, que faça separação de luz e trevas e que somente o teu Espírito Santo possa ministrar, falar, fluir em nossas vidas, Pai. Desde já me põe por trás da sua santa e gloriosa pessoa e tributo a ti, Jesus, toda a glória devida ao teu nome. Em o nome de Jesus, Pai, é que eu faço essa oração. Amém. E graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, eu quero te fazer um convite a você que está nos ouvindo. Quinta-feira nós teremos o nosso culto, É um culto mais direcionado a uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra que traz, esperança, direcionamento. Não que a palavra de Deus não traga isso, todas as vezes que a palavra é pregada, mas nós buscamos ao Espírito Santo para nos cultos de quinta-feira ministrarmos uma palavra, mais direcionada na área da cura, da libertação, amém? De quebra de maldições, de curas interiores, amém? Então você é nosso convidado a partir das 19h30, quinta-feira, você desejando, querendo ouvir, assistir o nosso culto, Seja pelo YouTube, ou seja pela página da igreja, no nosso Face, às 19h30. Amém? Sexta-feira também haverá continuação desse estudo que estou dando sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Amém, queridos? Estamos na segunda semana, se não me falha a memória, que estamos falando, terceira semana, que estamos falando sobre o arrebatamento da igreja. Amém?
Quero também pedir aos irmãos que nos ajudem. Temos passado tempos difíceis, somos poucos, infelizmente. E eu preciso, querido, você que é membro da Igreja Apostólica Cristo é a Resposta, que está me ouvindo, nos ajude com o seu dízimo, com a sua oferta, a nós cumprirmos os nossos acordos, os nossos tratos com aluguel de igreja, com água, com luz, com IPTU. E eu conto com você, meu irmão, Deus conta com você. Amém? Quem eu tenho nos céus, a não ser o Senhor, e aqui na terra, a não ser o meu Deus, assim como você também. Então, se você deseja, se você quer contribuir, né, com a obra de Deus, pegue o seu telefone quando você tiver disponibilidade, entre em contato, né, conosco, aqueles que são membros da igreja, aqueles que também não são e desejar no coração contribuir, dar uma oferta, entre em contato, mande uma mensagem no Face, ou no Zap, ou no Messenger. Amém, amados? Em nome de Jesus, precisamos da ajuda dos amados. Temos passado dias difíceis. Amém? A igreja, nesta hora, precisa do amor, da compreensão, do socorro, da mão estendida dos amados, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Amém, amados? Glória a Deus. Queridos, nós vamos estar falando hoje, né, sobre 6 características, 6 nomes dados, né, à segunda vinda de Cristo. As características que tem. Tá ok? Em nome de Jesus. Lá no livro de João, capítulo 14, do versículo 2 ao 3, foi anunciado, né? Foi anunciado pelo próprio Filho de Deus, falando na segunda vinda. Tá ok? Então, se você tiver com a tua caneta aí, com um lápis, com o caderno, anote aí. João capítulo 14, versículo 2 ao 3, né? Foi anunciado pelo próprio Filho de Deus. Glórias a Deus. Amados, perdão, me perdoe. Eu estou me antecipando aqui. Eu estou falando das provas da segunda vinda de Cristo. Não, me perdoe. Tá? A primeira característica, o primeiro que nós vemos é no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19 e versículo 20, que fala de tempos de refrigério. Tempos do que, pastor? Tempos de refrigério. Tá ok? A Bíblia fala que haverá tempos de refrigério. Tempos de refrigério, né? Esse tempo é um tempo em que haverá paz. Haverá paz em todos os âmbitos. Sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre os filhos de Deus. Então, a segunda vinda também, ela é vista como tempos de refrigério. Primeiro. Segundo, tempo de restauração de todas as coisas. Está lá no livro de Atos também, capítulo 3, versículo 21. É dado este nome, tempo da restauração de todas as coisas. Na segunda vinda de Cristo, esse título é dado à segunda vinda. 3. Bem-aventurada esperança. Quem profetizou isso, né, impelido pelo Espírito Santo, foi o profeta de Deus, o apóstolo Tito, servo de Paulo, servo de Jesus Cristo, né? Amigo de Paulo nas suas lutas, trabalhos de ministério. Ele é usado, impelido pelo Espírito Santo para profetizar sobre a segunda vinda de Cristo, né? E ele profetiza e diz a bem-aventurada esperança, né? Capítulo 2 de Tito, versículo 13. 4. O aparecimento glorioso de Jesus Cristo. Também foi profetizado pelo profeta Tito, tá ok? No capítulo 2, também está inserido no mesmo versículo, no versículo 13. A vinda gloriosa de Cristo. 5. O dia do Senhor. O dia do Senhor. A segunda vinda de Cristo, ela é vista também como o dia do Senhor. Isso está registrado pelo apóstolo Paulo na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. A segunda vinda de Cristo foi registrada também como o dia do Senhor.
E por último, sexto, a revelação da glória de Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, Pedro dá esse título, dá esse nome, a segunda vinda de Cristo, né? A revelação da glória de Cristo. Amém, amados? Glórias a Deus. Então são 6 nomes que são dados à segunda vinda de Cristo à terra, em que Cristo virá, né? Cristo virá. Amém? Em nome de Jesus. Segundo as provas, né, da vinda de Cristo, assegurada pelos apóstolos e pelo próprio Filho de Deus, Cristo Jesus, o próprio Jesus anunciou a sua segunda vinda no capítulo 14, aí é aquilo que eu citei logo aqui no começo. Capítulo 14, versículo 2 ao 3. Jesus anuncia, Jesus assegura a sua vinda. Amém? Segundo, foi anunciado pelos anjos. Você que é familiarizado, que é um leitor assíduo da palavra de Deus, vai se lembrar que quando Maria de Madalena e Maria, mãe de Jesus, vão até a porta, né, até a boca da caverna onde Jesus tinha sido sepultado, o anjo estava sentado sobre a pedra, né, e ele disse: quem vieram buscar aqui no meio dos mortos? Aquele que vocês procuram ressuscitou. E aí ele disse que foi anunciado, capítulo 1, versículo 9 ao 12, de Atos dos Apóstolos, assegura isso, né? Que aquele que foi morto ressuscitou e ele vai voltar. O anjo diz: olha, aquele que vocês vieram buscar no meio dos mortos, ele está vivo e vai voltar. Deus, o Pai, já determinou o dia, nem os anjos e nem o próprio Filho sabem esse dia, nem a igreja. Porém, queridos, como é que nós sabemos que está próximo da vinda de Jesus? Pelas evidências, né, do cumprimento das Escrituras, pelos cumprimentos de muitas profecias que têm ocorrido nos últimos tempos. Tudo isso nos mostra, né, que é chegado a vinda do Filho do Homem. Amém, querido? Terceiro, foi anunciado pelos apóstolos e profetas em Mateus capítulo 24, versículo 30, e Apocalipse capítulo 1, versículo 7, aonde o apóstolo João, né, inspirado pelo Espírito Santo, diz que todo olho virá, ele virá com as nuvens, e todo olho virá, ou verá. Amém? Glória seja dado ao Senhor. Queridos, os mesmos profetas que anunciaram o nascimento de Jesus no Antigo Testamento, e nós vamos ver alguns deles aqui, né, são muitos que citaram o nascimento de Jesus, tá? Mas é tremendo isso, é fantástico isso, porque os mesmos profetas que profetizaram o nascimento de Jesus são os mesmos que também profetizam a vinda de Jesus. Olha que coisa fantástica. Se aqueles profetas, queridos, eles não erraram quando disseram que haveria de vir o Cristo, né, pela primeira vez à terra, logicamente que eles não estão errados quando profetizaram sobre a segunda vinda de Cristo à terra. Se eles, amados, profetizaram que Jesus viria, ele nasceria em Belém, de uma virgem, e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco, isso foi profetizado por Joel, isso foi profetizado por Isaías, isso foi profetizado por Zacarias, por Davi. Então vários profetas, amados, Moisés, vários profetas profetizaram a vinda de Jesus à terra, o nascimento de Jesus. Oh, louvado seja Deus! Então, se esses profetas não erraram quando disseram que Cristo viria pela primeira vez à terra, logicamente que eles também não erraram em suas profecias quando profetizaram a segunda vinda de Cristo. Amém? Agora então nós vamos ver, amados, aonde esses profetas anunciaram, né, no Antigo Testamento, que Cristo viria pela primeira vez. Aonde? Quais foram os livros aonde esses profetas profetizaram o nascimento de Jesus? E se cumpriu cabalmente o que cada um deles, movidos e inspirados
impelidos pelo Espírito Santo, foram usados para profetizar, né, o nascimento de Jesus. Por exemplo, Zacarias profetizou o nascimento de Jesus 500 anos antes de Jesus nascer. Olha que coisa tremenda, que coisa fantástica. Quantos anos, pastor? 500 anos. 500 anos. Antes de Jesus nascer, Zacarias profetiza. No capítulo 12, versículo 10, Zacarias diz que Jesus seria ferido com uma lança. E se cumpriu. Se cumpriu. Lá no livro de João, capítulo 19, versículo 34. Marque aí. Zacarias capítulo 12, versículo 10, Zacarias profetiza 500 anos antes do nascimento de Jesus. Ele diz que Jesus seria ferido do lado por uma lança de um soldado romano. Aí, passa-se 500 anos. Nasce Jesus. E o que o profeta Zacarias profetiza acontece. E o apóstolo João registra no capítulo 19, versículo 34. Isso se cumpriu. No capítulo 14, versículo 3, Zacarias diz que Cristo virá pela segunda vez à terra. Olha, o mesmo profeta, pastora, que profetizou que Jesus nasceria e viria 500 anos antes da vinda dele, profetiza que ele seria ferido do lado pela lança de um soldado romano, e agora ele profetiza no capítulo 14, versículo 10, e diz que Jesus viria, ele voltaria. O Messias, ele voltaria. Amém? Então, ou seja, que ele voltaria a segunda vez à terra. Então, amados, eu não tenho dificuldade de crer. Por quê? Porque a primeira profecia desse profeta se cumpriu. Se cumpriu cabalmente. 500 anos antes de Jesus nascer, Zacarias profetiza no capítulo 14, no capítulo 12, versículo 10. E depois você vê o cumprimento da profecia dele em João 19, versículo 34. Mas no capítulo 14, versículo 3, você vai ver, no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 3, Zacarias assegurar que Cristo virá pela segunda vez à terra. O que, pastor? Que Cristo virá pela segunda vez à terra. Então, ou seja, eu não tenho dificuldade de crer. Amém? Temos também, amados, mais um profeta, homem de Deus no Velho Testamento, que profetiza, né, que Jesus viria pela primeira vez, ele nasceria. Davi, quem foi? Davi, 900 anos antes de Cristo. Lá em Salmo 41, versículo 9, Davi diz que Jesus seria traído e cumpriu-se em Marcos capítulo 14, versículo 10. Aonde, pastor? Marcos capítulo 14, versículo 10. O que Davi profetizou lá no Salmo 41, versículo 9, que ele diz que Jesus seria traído, cumpriu-se em Marcos capítulo 14, versículo 10. Vamos ver outra profecia de Davi. Em Salmo 69, versículo 21, Davi disse que queriam dar vinagre a Jesus, e isso se cumpriu em João 19, 29. Olha que coisa, amados, que coisa tremenda. Em Salmo 22, versículo 18, Davi disse que lançariam sorte sobre as suas roupas. Isso se cumpre em Marcos capítulo 15, versículo 24. E tem outros textos do Novo Testamento, nos 4 evangelhos. Isso que Davi profetiza no livro de Salmo 22, versículo 18, se cumpre em Marcos 15, 24. Se cumpre. Agora em Salmo 50, versículo 3, e Salmo 96, 13, Davi disse que Cristo viria pela segunda vez. Davi profetiza, querido, 2 vezes que Davi profetiza, ele diz que Jesus viria por 2 vezes no livro de Salmos. Salmo 96 e Salmo 50, versículo 3, Salmo 50, versículo 3 e Salmo 96, versículo 13, Davi diz que Cristo viria pela segunda vez. Agora, esse foi um dos, creio eu, que mais profetizou, né? Foi o profeta, apesar de que eu peguei aqui 4 de Davi e 3 só dele, de Isaías, mas tem mais.
nas profecias a respeito do nascimento e vinda de Jesus por meio desse profeta. Quem? Isaías. Isaías profetizou, né, a vinda de Jesus ao mundo, o nascimento dele e a sua volta, 700 anos. Davi profetizou mais adiante, 900 anos. Mas Isaías profetiza 700 anos antes de Cristo nascer. Isaías 53, versículo 7 diz que ele calaria-se ante os seus acusadores. Isaías 53, verso 7 fala isso. Cumpriu-se, cabalmente cumpriu-se. Está registrado por Mateus no capítulo 26, versículo 66, que Jesus, diante dos seus tosqueadores, diante dos seus opressores, calou-se. Agora nós vamos ver Isaías 53, versículo 9, que diz que ele seria sepultado com os ricos. Isso também cumpriu-se, foi registrado por Mateus no capítulo 27, versículo 27 ao 60. Está lá registrado. José de Arimateia compra uma cova, uma tumba, um sepulcro, mandou cavar numa cova, um sepulcro novo, uma túmula nova, para que Jesus fosse sepultado num lugar onde só rico era enterrado, só gente da alta sociedade, pessoas, amados, sabe? Ricas. E o profeta disse, Isaías, que ele seria sepultado com os ricos. Agora, nós vamos ver aqui, Isaías profetizando a segunda vinda de Cristo à terra. Em Isaías 35, verso 4, Isaías diz que Cristo virá pela segunda vez à terra. Amém? Não sei se você conseguiu anotar tudo, amém? Mas se você não conseguiu, depois mande um zap, ou entre no Mensagem, mande uma mensagem para mim, eu passo todos os textos para você se familiarizar, estudar, aprender, guardar, memorizar e estar ciente disso, assegurado disso. Jesus vai voltar, queridos. Deixa esses corruptos fazerem o que quiserem. Mas na hora que a coisa ficar insuportável nesse planeta, nesse país, o Senhor nos levará deste mundo. O Senhor nos arrebatará para o céu de luz. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo, em sua carta, ele diz assim, confortai, alegrai-vos uns aos outros, né? Falando destas coisas, comentando estas coisas. Amém? Agora vamos ver algo interessante. Para quê? Para quê? Cristo virá à terra. Para quê? Para quê, pastor, que Cristo virá à terra? Vamos lá? Você vai ver agora porque Cristo virá pela segunda vez à terra. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, ele diz que é para confirmar a salvação dos santos. Então, ou seja, hoje você que tem vivido uma vida debaixo da obediência, cumprimento, temor, né, da palavra e prática da palavra, Jesus vai confirmar a tua salvação te arrebatando. Então o escritor aos Hebreus escreve isso no capítulo 9, versículo 28. Segundo, para dar repouso aos atribulados. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, a segunda vinda de Jesus é para dar repouso aos atribulados de alma, de espírito. 3. Para se vingar dos seus inimigos, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Não pense, amados, esses corruptos, não pense, amados, esses que andam maquinando, projetando leis contra a igreja para destruir o povo de Deus, que eles escaparão da justiça divina. Não tem como, meu santo. É Deus que está no controle do mundo, é Deus que está no controle do universo. Por mais que o STJ lá, o STF, os magistrados, o Supremo, eles se acham os poderosos da terra, as maiores autoridades, a maior autoridade é Deus. Um dia eles vão estar diante do tribunal de Cristo e terão que prestar conta por tudo que fizeram e deixaram de fazer, por todas as leis injustas que criaram para empobrecer, para fazer o povo padecer e empobrecer o pobre cada vez mais. Amém? 4. Para ser glorificado pelos seus santos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Paulo fala muito
né, em Tessalonicenses, sobre a vinda de Cristo, segunda vinda de Cristo. Tá ok? 5. Para julgar as nações. Mateus 25, 31 e 32. Para julgar as nações. Ele virá pela segunda vez e julgará as nações. 6 e último. Para manifestar as intenções dos corações. Para manifestar as intenções dos corações. Onde está registrado isso, pastor? Na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 4, verso 4 ao 5. Paulo fala sobre isso, inspirado, movido, impelido pelo Espírito Santo. Paulo diz que na segunda vinda Jesus virá para manifestar as intenções dos corações dos homens. Viu? Amém? Então, aonde Cristo virá? Qual é o lugar definido? Aonde ele vai descer? Aonde ele vai vir com a sua igreja? Aonde será o local? Aonde se dará isso? Logicamente, não precisa ser muito espiritual, muito conhecedor da palavra, para se imaginar que será em Israel. Mas aonde? Aonde a Bíblia declara que isso acontecerá? Queridos, Cristo descerá no Monte das Oliveiras, tocará a terra, e produzirá, quando ele tocar a terra, acontecerá um grande terremoto. Zacarias capítulo 14, versículo 4 ao 5, está registrado isso. Zacarias diz que quando Jesus virá, quando ele vir com seus santos, que é a igreja, para reinar por 1000 anos, quando Jesus botar os pés sobre a terra, ocorrerá um grande terremoto de uma magnitude como nunca houve sobre esse planeta. A terra será abalada como nunca foi. As forças das trevas serão abaladas. O inferno será abalado. Tudo será abalado. Viu? Aleluia. Aleluia. Agora, Cristo, né? Quando ele vir, ele será rei de toda a terra. Não haverá mais rei. Não haverá, não vai ser necessário, né? Bolsonaro e outros presidentes, Rainha Elizabeth, rei, rainha, presidentes, governantes. Não, Jesus será rei sobre toda a terra. Isso está registrado no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Amém? E a Bíblia também nos assegura que Deus, Jesus, ele estabelecerá um rei, um único rei, para reinar sobre toda a terra, sob o comando dele. Quem será esse rei, pastor? Quem era o homem segundo o coração dele? Davi. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 24, que Davi será o rei, e reinará novamente sobre Israel. E ele reinará sobre Israel. A igreja reinará com Cristo. Está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, e também, amados, em Daniel, capítulo 7, versículo 27. Estão registrados. Para isso Cristo virá. Amém? Glória a Deus. Como será então a segunda vinda de Cristo? Como será então a segunda vinda de Cristo? Como será? Depois de 7 anos, amados, né? A igreja e Cristo, unidos, esposo e a esposa, aleluia. Nós retornaremos depois de 7 anos, das bodas do Cordeiro, da festa nupcial, do casamento, tudo que está preparado, aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios, os olhos viu e nem desceu o coração do homem, é o que Deus tem preparado aqueles que ele ama, viu? Nós iremos depois de 7 anos, 7 anos, pastor, 7 anos, nós viremos com Cristo, depois de 7 anos, aleluia, para reinar com Cristo por 1000 anos sobre a terra. A palavra no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, nos mostra isso. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pastor, mas
Quando Cristo vai voltar? Quando é que Cristo vai voltar? Porque eu já não estou aguentando mais esse governo corrupto, né? Essas injustiças, essas perseguições. Eu creio, pastor, que vai ficar pior. Calma, ele vai voltar. Ele assegurou que vai voltar. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele disse que vai voltar, ele vai voltar. Louvado seja Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Quando Cristo vai voltar? A Bíblia nos dá alguns acontecimentos que acontecerá no dia da volta de Cristo, que são, amados, algo sem precedentes. Nunca aconteceu. Só vai acontecer no dia da vinda dele. Tá ok? A Bíblia diz que o sol se escurecerá. Então a primeira coisa que acontecerá quando Jesus vir será um grande dia de escuridão mundial. Zacarias capítulo 14, versículo 7 fala sobre isso. Salmo 18, versículo 9 fala sobre isso. Isaías capítulo 13, versículo 10 fala sobre isso. Joel capítulo 2, versículo 2 fala sobre isso. E Mateus 24, 29 fala sobre isso. Amém? Então, aparecerá o sinal de Cristo. Que Cristo está voltando. Aparecerá um sinal, e esse sinal é chamado sinal de Cristo. Então, ou seja, depois dessa escuridão, aparecerá o sinal de Cristo. Isso está onde? Lá em Mateus 24, versículo 30. Anote aí, ó. Para que aqueles que ainda estão desavisados, estão desapercebidos, com um pé lá e outro cá, se firme, acerte, se alinhe, para que possam ser achados dignos de salvação. Amém? E a Bíblia fala no livro de Apocalipse, né, que todo olho virá, Cristo aparecerá com a igreja. Aleluia! Cristo aparecerá com a igreja em cavalos brancos, né, sobre as nuvens dos céus. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, 1, versículo 7, todo olho verá. Me perdoe, eu falei que aqueles que estão com o pé lá, vacilando lá e outro cara, agora já não adianta mais, viu, querido? Não adianta mais, porque aí Cristo já está voltando com a igreja. Quem tinha que ser salvo, quem ficou aqui, vai enfrentar a tribulação, vai enfrentar o anticristo, e o homem continuará pecando, mesmo com Cristo sobre a terra. Os homens que não aceitaram o governo de Cristo continuam vivendo no pecado. Viu? Satanás será preso, né? Satanás será aprisionado por um anjo, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 2, e será preso no abismo por 1000 anos. Por 1000 anos, por 1000 anos. E se você, eu te aconselho a ler Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 1 até o último versículo, você vai ver que o homem continuará pecando, e o diabo está preso, amarrado, ele e seus demônios. E o homem continua pecando. Porque o homem não peca somente porque o diabo tenta. O homem peca por causa da sua natureza pecaminosa, decaída pelo pecado original de Adão. Viu? Então, ou seja, o homem, muitos dos pecados, muitos dos males são causados pela nossa própria natureza decaída. Nem tudo é o diabo. Sabe, o diabo fica tudo, eu sou. Não é nada não. O eu sou é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor. Ele é o Deus Supremo, o único Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Os demônios também serão aprisionados. Os demônios serão acorrentados no ar e postos em calabouços. Isso está onde, pastor? Aonde você pode provar isso? Nem a Bíblia, meu irmão. Apocalipse? Não era Apocalipse, não. Isaías já estava profetizando sobre isso. Já anunciava o Apocalipse. Isaías é a Bíblia, uma Bíblia completa, de 66 livros. Para aqueles que não sabem, né? Isaías é uma Bíblia completa. Então, Isaías, no capítulo 24, versículo 21 e 22, Isaías profetiza, Isaías nos anuncia antecipadamente o que haveria de acontecer com Satanás e seus anjos. Viu? Aleluia. Uma nova rebelião
Uma nova rebelião, uma nova rebelião. Mesmo com Cristo aqui na terra, haverá uma nova rebelião, acontecerá uma nova rebelião. Por quê? Porque tem muita gente, irmão, aqui mesmo com Jesus aqui reinando por 1000 anos, né, sobre a terra, tem muita gente que não vai servir a Deus, não vai querer o governo de Jesus, não vai. E aí vai se rebelar, humanamente, vão se rebelar. Então o anticristo fará uma guerra contra Cristo. Está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 19. Aleluia. Agora já falamos de muita coisa ruim, né, irmão, que vai acontecer no milênio, aqui na terra, quando a igreja estiver aqui na terra. Agora vamos falar também das coisas boas que vai acontecer no milênio. Porque no milênio também acontecerão muitas coisas boas, as glórias do milênio. Amém? Então as primeiras coisas que acontecerão no milênio: a igreja reinará com Cristo em Israel, cidade santa, Israel. Para que haja paz sobre os teus muros, orem por Israel. Prosperarão aqueles que oram por ti, para que haja paz sobre os teus muros, ó Israel. O profeta Isaías, o profeta Davi declara isso, né? Então a igreja reinará com Cristo em Israel. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Cristo será o rei sobre toda a terra. Zacarias capítulo 14, versículo 9, nós já vimos isso. Já vimos isso. Que Cristo será o rei sobre toda a terra. Capítulo 14, versículo 9. Davi será o rei em Israel. Ezequiel 37, 24. Davi reinará em Israel. Os santos reinarão com Cristo por 1000 anos. Está escrito, está assegurado isso, registrado isso, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 ao 6. Glória a Deus. Também em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, em Lucas 19, 17, em Apocalipse 2, 26 ao 28, e Daniel, capítulo 7, do 18 ao 27. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A ordem da hierarquia no reino milenal de Jesus Cristo. A ordem de hierarquia no reino no reino milenal de Jesus Cristo, né? Então Cristo será rei sobre toda a terra. Zacarias capítulo 14, versículo 9, Zacarias explica isso. Não haverá outro rei, não haverá outro governante. Lá o Dória não vai decretar decreto. Acabou Dória, os seus decretos, quando Jesus vir. Você está perdido. Não vai ter fiscalização para querer fechar os comércios, né? Porque só haverá um rei, Jesus Cristo. Só haverá um governante, Jesus Cristo. Ele será o rei de toda a terra. Davi será o rei em Israel, Ezequiel capítulo 37, 24. Cristo e a igreja serão os primeiros, né, a estarem reinando. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Em Apocalipse capítulo 20, do versículo 2 ao 6. Judá será o segundo poder. Judá será a capital do segundo poder. Onde está registrado isso? Em Zacarias 12, versículo 7. Zacarias, capítulo 12, versículo 7. Está registrado isso, né? Que Judá será o segundo poder. Glórias a Deus. Aleluia. E Israel será o terceiro, com os egípcios e os sírios. É o que profetizou Isaías, no capítulo 19, versículo 24. Isaías diz que essas nações reinarão com Israel. Deus tem uma aliança com os egípcios. Deus tem uma dívida com os egípcios, né? Ele enviou seu filho para o Egito para que lá fosse guardado. Ele diz assim: eu mandarei meu filho vir do Egito
né? No Egito ele guardou o seu povo. Aí quando um rei lá que não conhecia José se meteu a besta em querer escravizar o povo de Deus dentro do Egito, Deus disse, olha, eu vou mostrar para você quem é o Deus desse povo e que você deve temer. Então, o Egito e a Síria, né? O Egito e a Síria, profetizados por Isaías, capítulo 19, versículo 24, que reinarão com Israel. Amém? Eu vou encerrando por aqui, vou parando por aqui. Sexta-feira, nós falaremos da capital do reino, aonde será a capital do reino de Cristo, aonde acontecerá, aonde será a capital do reino milenar, do reino de Cristo, com a sua igreja. Amém? Então, ou seja, não perda sexta-feira. Amados, se você não conseguiu anotar todos os textos, algum texto você não conseguiu, mande para mim no Face, mande para mim no WhatsApp, tá ok? Entre em contato que eu mando para você, para que você possa estar estudando, amém? Se aprimorando cada vez mais. Estando preparado, o profeta Joel diz assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amém? Que você esteja preparado para se encontrar com Cristo nos ares. Vamos orar, encerrando esse estudo dessa noite. Pai, eu te agradeço por cada um do irmão, cada irmã que conosco permaneceram até agora. Senhor, ouvindo, assistindo, aprendendo através do teu Santo Espírito e das Escrituras que são inerrantes e infalíveis. Peço, meu Deus, que o Senhor continue falando ao coração desse homem, desta mulher, trazendo revelação, conhecimento, discernimento a cada um de nós, para que a gente, Senhor, seja arrebatado no dia do Senhor. No dia do Senhor. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo, o amor do Deus Pai e do Deus Filho, seja hoje e para todos sempre, com cada um de vós, e todos digam amém. Que Deus te abençoe, querido. Fique em paz. Beijo no seu coração.